Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 180ª noite. Quando os guardas, prosseguiu o barbeiro, levaram meu irmão à presença do chefe de polícia, este lhe perguntou: quero saber onde pegastes todos os móveis que mandastes levar à vossa casa ontem. Senhor, respondeu Alnacar, estou pronto a vos contar a verdade, mas permite-me antes que recorra à vossa clemência e vos suplique a palavra de que nada sofrerei. Doa, respondeu o chefe. Meu irmão contou-lhe então, sem nada ocultar, tudo quanto lhe sucedera e tudo quanto fizera, desde que a velha entrara em sua casa, até o instante em que não mais encontrara a jovem dama no quarto em que a havia deixado, após matar o negro, a escrava grega e a velha. Quanto aos que mandara levar para casa, suplicou ao chefe de polícia que lhe deixasse pelo menos uma parte, como compensação pela perda das suas 500 moedas de ouro. O chefe de polícia, sem nada prometer ao meu irmão, mandou à sua casa alguns dos seus homens para buscar tudo o que encontrassem. Quando lhe informaram que nada mais havia e que tudo se achava no seu guarda-móveis, ordenou imediatamente ao meu irmão que saísse da cidade e que nunca mais voltasse. Temia que, voltando, fosse queixar-se da sua injustiça ao califa. Entretanto, Alnacar obedeceu à sua ordem sem murmurar e saiu da cidade para refugiar-se em outra. No caminho, uns ladrões o assaltaram, deixando-o nu, como a natureza o fizera. Mal soube de tão triste notícia, peguei um traje e fui buscar meu irmão. Após consolá-lo, trouxe-o comigo e fiz com que ele entrasse secretamente na cidade, onde cuidei dele tão bem como dos meus outros irmãos. A história do sexto irmão do barbeiro. Resta-me apenas contar-vos a história do meu sexto irmão, chamado Schacabac, dos lábios fendidos. A princípio, valorizou bastante as 100 dracmas recebidas na partilha, como seus outros irmãos, de modo que passara a desfrutar de boa situação. Mas um revés da sorte o reduziu à mendicância. Houve-se com habilidade, esforçando-se sobretudo por entrar em grandes casas, mediante o auxílio dos criados, a fim de ter livre acesso aos donos e atrair-lhes a compaixão. Um dia, passando na frente de uma magnífica residência, cuja porta deixava entrever um pátio espaçoso, no qual encontrava-se uma multidão de criados, aproximou-se de um deles e perguntou-lhe a quem pertencia tão linda residência. Bom homem, respondeu-lhe o criado, de onde vens para me fazer tal pergunta? O que vês não te dá a conhecer imediatamente que se trata da morada de um barmecida? Meu irmão, a quem a generosidade e liberalidade dos barmecidas não eram desconhecidas, dirigiu-se aos porteiros, pois havia vários, e pediu-lhes que lhe dessem uma esmola. Entra, disseram-lhe, e dirige-te pessoalmente ao dono da casa, que ficará contente. Meu irmão não esperava aquilo. Agradecendo aos porteiros, entrou na residência, tão vasta que levou bastante tempo para chegar ao aposento do barmecida.
entrou finalmente numa grande sala de formosa arquitetura e por um vestíbulo foi ter a um magnífico jardim com aleias de pedrinhas de cores diferentes, esplêndidas de se ver. Os aposentos de baixo, colocados em redor, eram quase todos abertos para o pátio e fechavam-se com grandes cortinas que os protegiam do sol e que eram abertas quando refrescava. Um lugar assim tão agradável teria causado admiração ao meu irmão, se ele estivesse mais contente do que estava. Avançando, entrou numa sala ricamente mobiliada e ornada com pinturas de folhas de ouro azuis, e onde distinguiu um homem venerável com uma barba longa, branca, sentado num sofá, o que o levou a crer que se tratava do dono da casa. Com efeito, era o Barmecida, que lhe deu gentilmente as boas-vindas e lhe perguntou o que desejava. "Senhor", respondeu meu irmão, com voz e aspecto que suscitavam piedade, "sou um pobre homem que precisa de auxílio das pessoas poderosas e generosas como vós." Não podia dirigir-se de maneira melhor àquele homem, recomendável por 1000 esplêndidas qualidades. O Barmecida pareceu admirar-se da resposta de meu irmão e, levando as mãos ao estômago como para rasgar as vestes em sinal de dor, disse: "É possível que eu esteja em Bagdá e que um homem como vós passe pela necessidade que acabais de me dizer? Não posso admiti-lo." Aquelas demonstrações, meu irmão, certo de que ele lhe daria extraordinário sinal de sua generosidade, abençoou-o 1000 vezes e desejou-lhe todo tipo de bens. "Não se dirá", prosseguiu o Barmecida, "que vos abandono, nem pretendo que me abandoneis." "Senhor", respondeu meu irmão, "juro-vos que nada comi hoje." "É bem verdade", disse o Barmecida, "que ainda estais em jejum a essa hora?" "Ai, pobre homem, morrendo de fome." "Oh, rapaz", acrescentou, elevando o tom de sua voz, "traze imediatamente uma bacia com água, para que lavemos as mãos." Embora ninguém aparecesse e o meu irmão não visse nem bacia nem água, o Barmecida esfregou as mãos, como se alguém tivesse derramado água por cima delas. Fazendo aquilo, dizia a meu irmão: "Aproximai-vos e lavai-vos também." Shakbak julgou que o Barmecida gostasse de brincar. Como sabia compreender brincadeiras e não ignorava a complacência que os pobres devem aos ricos, se querem lucrar alguma coisa, aproximou-se e imitou-o. "Vamos", disse então o Barmecida, "traze-nos algo para comer e não nos faças esperar." Terminando essas palavras, embora nada trouxessem, começou a proceder como se tivesse tirado alguma coisa de um prato, levado à boca e a mastigasse, dizendo a meu irmão: "Comei, meu hóspede, peço-vos, procedei como se estivesseis em vossa própria casa. Comei, portanto. Faminto que estais, parece-me que hesitais muito." "Perdoai-me, senhor", respondeu Shakbak, imitando perfeitamente os seus gestos. "Bem vedes que não perco tempo e que cumpro o meu dever." "Que achais desse pão?" perguntou o Barmecida. "Não o achais delicioso?" "Ah, senhor", respondeu meu irmão, que não via nem pão nem carne. "Jamais comi outro tão branco e delicado." "Comei-o à vontade", respondeu o Barmecida. "Asseguro-vos que comprei por 500 moedas de ouro
a padeira que me prepara esse excelente pão. Sherazade quis continuar, mas o dia a obrigou a deter-se nesse ponto. Na noite seguinte, assim prosseguiu. 181ª noite. O Barmecida, disse o barbeiro, após falar da sua escrava padeira e elogiar-lhe o pão, que meu irmão só comia de faz de conta, exclamou: "Oh, rapaz, traze-nos outro prato." "Meu querido hóspede", disse ele ao meu irmão, muito embora não aparecesse nenhum rapaz, "provai dessa iguaria e dizei-me se jamais comestes carneiro cozido com trigo descascado, mais bem preparado do que esse." "É admirável", respondeu-lhe meu irmão, "por isso como-o com muito prazer." "Que alegria me proporcionais", prosseguiu o Barmecida. "Peço-vos pela satisfação que sinto em vê-lo comer tão bem, que nada deixeis dessa iguaria, já que tanto condiz com o vosso gosto." Pouco depois, pediu um ganso ao molho doce, preparado com vinagre, mel e uvas secas, que foi servido do mesmo modo que o prato de carne de carneiro. "O ganso está bem gordo", disse o Barmecida. "Comei apenas uma coxa e uma asa. É preciso reservar o apetite, porque ainda nos faltam muitas outras coisas." Efetivamente, o Barmecida pediu vários outros pratos de diferentes tipos, dos quais meu irmão, sempre morrendo de fome, fingiu comer. Mas o que elogiou mais que tudo foi um cordeiro nutrido de pistaches, também servido como os pratos anteriores. "Oh, quanto a essa", disse o Barmecida, "trata-se de iguaria que só se come em minha casa. Quero que vos farteis." Assim, fez com que se tivesse um pedaço na mão e, aproximando-se da boca do meu irmão, disse-lhe: "Tomai, engoli-o. Vereis se exagero nos meus elogios a esse prato." Meu irmão estendeu a cabeça, abriu sua boca, fingiu pegar o pedaço, mastigá-lo e engoli-lo com enorme prazer. "Eu bem sabia", prosseguiu o Barmecida, "que o acharíeis excelente." "Nada no mundo é superior", respondeu meu irmão. "Francamente, é uma coisa deliciosa a vossa mesa." "Traze o guisado", ordenou o Barmecida, dirigindo-se ao criado invisível. E voltando-se para meu irmão, disse-lhe: "Tenho certeza de que vos agradará tanto quanto o cordeiro." "E então, o que achais?" "É maravilhoso", respondeu Shakbak. "Sente-se, ao mesmo tempo, o âmbar, o cravo, a noz moscada, o gengibre, a pimenta e as mais perfumadas ervas, e todos esses aromas estão tão bem arrumados que um não impede que se sinta o outro." "Que delícia! Servi-vos desse guisado", replicou o Barmecida. "Comei-o." "Oh, rapaz", acrescentou, elevando a voz, "traze-nos outro guisado." "Não, por favor", interrompeu-o meu irmão, "já não posso mais comer." "Tira a mesa então", disse o Barmecida, "e traze-nos as frutas." E após aguardar um pouco, como para dar tempo ao criado de cumprir a ordem, recomeçou: "Experimentai essas amêndoas, excelentes e colhidas há pouco." Ambos fingiram comer amêndoas. Depois o Barmecida convidou meu irmão a servir-se de outras coisas. "Eis aqui", disse-lhe, "todo tipo de frutas,
bolos, confeitos, compotas. Escolhei o que mais vos agradar. E estendendo a mão, como se lhe apresentasse alguma coisa, disse-lhe: Tomai, aqui está uma excelente pastilha para ajudar a digestão. Shakbak fingiu tomá-la e comê-la. Senhor, disse ele, o almíscar não está faltando. Essas pastilhas são feitas aqui, respondeu o Barmecida, e nisso, como em tudo o que se prepara em minha casa, não sei o que é economizar. Convidou mais uma vez meu irmão a comer. Come, homem em jejum, quando aqui entrastes, pareceu-me que bem pouco comestes. Senhor, respondeu-lhe meu irmão, cujos maxilares lhe doíam de tanto mastigar sem ter nada na boca. Asseguro-vos que estou literalmente satisfeito e que nada mais posso comer. Meu hóspede, prosseguiu o Barmecida, após comerdes tão bem, precisamos beber. Aceitareis vinho? Senhor, disse-lhe meu irmão, não beberei vinho, pois que o seu uso me está proibido. Sois demasiadamente escrupuloso, respondeu o Barmecida. Fazei como eu. Beberei para lhe ser gentil, disse Shakbak. Pelo que vejo, não quereis que falte coisa alguma a esse festim. Mas como não estou acostumado a beber vinho, receio cometer alguma falta contra a boa educação e até contra o respeito que vos devo. Eis porque vos peço que me dispenseis de beber vinho. Contentar-me-ei com água. Não, não, disse o Barmecida, bebereis vinho. Ao mesmo tempo ordenou que o trouxessem, mas o vinho não era mais real que a carne e as frutas. Fingiu então o Barmecida servir-se e beber antes. Depois, fingindo servir meu irmão e apresentar-lhe uma taça, disse-lhe: Bebei a minha saúde. Quero saber se achais bom esse vinho. Meu irmão fingiu pegar a taça, observá-la de perto, como para ver se a cor do vinho era linda, e levá-la ao nariz, para julgar se o aroma era agradável. Em seguida, inclinou profundamente a cabeça diante do Barmecida, para lhe dar a entender que tomava a liberdade de beber a sua saúde. E finalmente fingiu beber, com todas as demonstrações de homem que bebe com prazer. Senhor, disse ele, acho esse vinho excelente, mas não é muito forte ao que me parece. Se desejais outro mais forte, respondeu o Barmecida, basta-vos dizê-lo. Guardo na minha adega várias qualidades. Vede se esse vos agrada. Aquelas palavras, fingiu servir outro vinho a si mesmo e depois ao meu irmão. Fez aquilo tantas vezes que Shakbak, fingindo ter-lhe o vinho subido à cabeça, portou-se como um embriagado. Levantou a mão e bateu na cabeça do Barmecida com tanta força que o atirou no chão. Quis mesmo batê-lo mais. O Barmecida, porém, erguendo a mão para evitar os golpes, gritou-lhe: Estais louco? Meu irmão, contendo-se, disse-lhe: Senhor, tivestes a bondade de receber em vossa casa um escravo e de oferecer-lhe um grande festim. Devíeis ter-vos contentado em ter-me feito comer. Não convinha oferecer-me vinho, pois que eu bem vos tinha dito que possivelmente vos faltaria ao devido respeito. Sinto muito e peço-vos perdão humildemente. Mal terminou aquelas palavras, o Barmecida, em vez de se encolerizar, desatou a rir e disse-lhe:
Há muito tempo que procuro um homem com o vosso caráter. Mas, Senhor, disse Sherazade ao sultão da Índia, estou me esquecendo que já é dia. Shahriar se levantou imediatamente e na noite seguinte a sultana continuou sua história.